Hoje, dia 7 de novembro de 2023, estamos aqui na residência do seu Valdir Gasparini, em Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Tópico 1, dados pessoais. Qual o seu nome completo? Valdir Gasparini. Qual a sua descendência? Descendente de italianos. O nome de seus pais? Aladino Gasparini e Ana Matia Gasparini. Qual o local e data de nascimento dos seus pais? O meu pai nasceu em Guaporé, em 1921, e a minha mãe nasceu em Guaporé também, Rio Grande do Sul, em 1929. Onde eles casaram e data de nascimento, se souber? Eles casaram em Joaçaba, Santa Catarina. Em Joaçaba, Santa Catarina, no dia 7 de setembro de 1945. Quantos filhos eles tiveram? 2. Eu e minha irmã só. Como é o nome da sua irmã? Vilma Gasparini. Onde o senhor nasceu e em que data? Eu nasci em Joaçaba, no dia 28 de 7 de 1947. Estado? Santa Catarina. Qual o seu estado civil? Casado. Qual a data e local do seu casamento? Casamos aqui em Itaipulândia, na época era São Miguel do Iguaçu. Casamos no cartório de Itacorá em 1968. Qual o nome da sua esposa? Zulmira Moresco Gasparini. Qual o nome de seus filhos, do mais velho para o mais novo? O primeiro filho que tivemos é Carlos Roberto Gasparini. O segundo, Paulo Sérgio Gasparini. O terceiro, in memoriam, Álvaro Celso Gasparini. O quarto, Ednei Valdir Moresco Gasparini. E o quinto filho, Maico Vanderlei Gasparini. Tópico 2, sobre atividade econômica. Qual era a atividade econômica da sua família no local de origem? Nós nascemos na agricultura. Fomos agricultores até há poucos anos atrás. Moravam e trabalhavam juntos na mesma propriedade? Sim, os filhos me ajudaram até que eles se tornaram independentes, que cada um tomou seu rumo, e trabalhamos juntos, sim, na agricultura. Na cidade que residiam antes de vir para Itaipulândia, a família possuía propriedade própria ou era arrendada? Os meus pais? Sim, nós morávamos em Capanema. Aliás, viemos de Capanema morar aqui no Cristo Rei. Tínhamos uma terrinha lá, meu finado pai tinha, trabalhando na agricultura, e continuamos aqui em Cristo Rei também. Então a sua família, ela migrou mais vezes? Ela veio do Rio Grande? Sim, sim, exatamente. De Joaçaba, meu finado pai e minha mãe viemos, eu era ainda moleque, viemos a Capanema, e de Capanema viemos aqui. Sobre a migração para Itaipulândia, o item 3, que motivos fizeram a família migrar para a região de Itaipulândia? Um amigo do meu finado pai, chamado Hugo Cross, que está em memória também, ele veio conhecer aqui as terras aqui de São Miguel do Iguaçu. E na época conversavam muitos, eram compadres. Aí o finado pai se interessou de vir conhecer também a região aqui e gostou. Terras planas, terras boas. Aí lá onde residia em Capanema eram as terras bastante dobradas, muita pedra. Aí ele veio aqui, conheceu, gostou, vendeu a propriedadezinha de Capanema e comprou aqui no Cristo Rei. No sudoeste do Paraná, que é uma característica também, que muita gente veio do sul, passou pelo sudoeste e depois para cá.
Tinha muita propaganda das terras aqui desse local, em Capanema, no caso, em que viviam? Sim, com certeza. Quando vieram morar para cá, o finado pai e o finado Hugo Cross, divulgou bastante a região aqui. Houve muita campanha, muita propaganda, inclusive vieram mais pessoas para cá também, né? E quais eram o que eles diziam de bom sobre as terras aqui? A propaganda maior era que não existia uma pedra no solo aqui de Itaipulândia, de São Miguel do Iguaçu, no caso, e que era uma terra fértil, e a maior referência era que não existia uma pedra, era terra pura. Então o pessoal gostava. E essa propaganda era feita por conhecidos que ficavam sabendo essas informações, ou existiam corretores na região lá do Sudoeste? Não, corretores, que eu saiba, não houve corretores, era propaganda de boca a boca, assim. Os objetivos era a falta de pedra, no caso? Sim, isso. E com relação ao aspecto legal da situação das terras, sobre escritura e posse, como que era? Tinha informação sobre isso? Na verdade houve até uns pequenos atritos assim, sobre essas questões de documentação. Na época eram tudo posses. E existiam, diziam os proprietários, que se diziam proprietários, que tinham documentos de muitos anos atrás. Inclusive chegaram até lá na nossa casa, do final do meu pai, se dizendo donos daquelas áreas e queriam até expulsar a gente das terras. Mas depois, com o passar dos tempos, o governo se sensibilizou e legalizou todas as áreas, dando título para cada um. Quando a família, no caso do seu finado pai, adquiriu a propriedade, ele tinha consciência, ele sabia que era aquisição de uma posse? Sabia que era posse, sim. Só que era uma posse, diziam uma terra devoluta, que era do governo, então não se sentia tanto perigo, né? Sobre, então, a viagem propriamente dita, a vinda para a região. Antes de mudar para a região, além do seu pai que já tinha vindo aqui, alguém mais conhecia a região aqui? Bom, eu assim, que conhecia mais a região aqui, eu acho que foi o finado Hugo Cross que motivou mais a vinda do meu pai aqui. E outros eu não tenho lembranças. Quando vieram para a região, qual era a idade do senhor? 17 anos. Em que ano que aconteceu essa mudança para Itaipulândia? Em 1964. O senhor já falou, né? Veio de Capanema, Paraná. Sim. Nessa viagem, veio mais alguém junto com a família, sua família? Viemos só nós. Uma mudança em cima de um caminhão, lá uns porquinhos, umas galinhas, aquela mudança de antigamente, aquele roteiro. Então a gente veio, até inclusive não conseguimos chegar no endereço final. Tivemos que descarregar a mudança uns 500 metros antes de chegar na casa e depois puxar de pouco a pouco de carroça de boi. Qual foi o meio de transporte utilizado para a viagem? Era um caminhãozinho, um caminhão. E esse caminhão era da família ou era... Não, era fretado, sim. Quais foram os locais que passaram da origem até chegar? Saímos de Capanema, na época a estrada do parque ainda estava aberta, né? Aí passamos por Jardinópolis, Serranópolis e Medianeira, e de Medianeira descemos a Foz do Iguaçu, aí subimos a BR de Foz do Iguaçu a Guaíra. E no Itacorá entramos à esquerda para chegar aqui no destino. Como foi a viagem, assim, de Capanema para cá? As condições de estrada, o clima? Olha, até chegar no Itacorá viemos bem. Viemos até bem, estradas de chão e tal, mas estradas boas. Aí quando chegamos no Itacorá, que entramos para chegar no destino, muito atoleiro. Estrada no meio do mato,
estrada estreita e muito atoleiro, então viemos sofrendo, mas chegamos. Quanto tempo durou essa viagem de Capanema? Não, um dia, chegamos, saímos cedo de lá, à noite nós estávamos aqui. Nesse percurso tiveram algum contratempo? Não, que eu lembre não aconteceu nada, viemos até bem. Então foi um dia, não pararam para pernoite, no caso, né? Não, tranquilo. O que trouxeram na mudança? Mudança, naquela época, tudo, a gente era muito modesto, muito pobre também. Então veio lá a caminha, um guarda-roupinha, e aqueles animaizinhos que eu citei. E assim, então, coisas modestas, né? Como era a paisagem no entorno de onde vieram morar? Era bastante mata. Bastante mata, inclusive até os vizinhos tinham cães de caça. Até um dia nós estávamos trabalhando e de repente surgiu uma corrida de cachorro no espigão. Aí então quando surgia uma corrida de cachorro, um saía buscar uma espingarda aqui, outro saía buscar uma espingarda lá e cada um queria matar o bicho, né? E naquele dia eu fui o felizardo, tive que matar um bichinho, um viadinho. Atravessaram o Rio Iguaçu como? De balsa. O Rio Iguaçu na época era balsa, sim. E passaram pelo estado do Colono? Colono, estado do Colono, que ainda estava ativa. Sobre os primeiros dias em Itaipulândia, lembra a data de sua chegada aqui? Lembro, dia 28/7/47, bem no dia do meu aniversário. Quando chegou, onde se instalou? Onde? Se instalamos num barraquinho que o final do meu pai fez lá, um 4x5, cercado de tábuas, frestas desse tamanho. Isso é na localidade de? Cristo Rei. Cristo Rei. Isso, a localidade de Cristo Rei. Então, morávamos ali naquele ranchinho. Depois, o final do meu pai foi a Capanema, comprou uma casa de madeira usada e trouxe num caminhão, desmanchada, e daí construímos uma casinha até mais ou menos, não muito boa, mas dava para morar. Nessa primeira casinha que tinha nesse rancho, quanto tempo ficaram? Ficamos um ano mais ou menos, E daí nessa outra casa ficaram até depois? E na outra casa eu casei, aí naquela casa estava lá, então ficou bastante tempo lá. Quando chegaram lá, havia algum morador próximo já? Não. Sim, existia o finado Hugo Cross, que já tinha vindo antes de nós, e mais outros moradores que também moravam um pouco perto, 500 metros, 800 metros, assim, bem próximo não tinha nenhum. Lembra de quais eram as famílias que já moravam lá? Barbaridade, agora as famílias que já moravam lá, o primeiro era o Hugo Cross, os outros vieram depois de nós, né? Vieram depois de nós. Seria sobre a moradia, né? A primeira moradia, o item 6. Então, o ano que construiu a primeira casa foi o ano que vieram em 64. Isso, E estava localizada na comunidade de Cristo Rei. O senhor já descreveu essa casa, né? Quantos cômodos ela tinha? Essa casa que foi construída depois, ela tinha 3 quartos, tinha sala, cozinha. Era uma casa mais ou menos grande. Acho que dava uns 7 por 9, 63 metros quadrados. Era uma casinha assim, na época era grande. E a primeira? E 4 por 5, era um ranchinho pequenininho, né? Um cômodo só? Era tudo aberto, sim. Tinha uma loninha onde dividia a cama, né? Aqui também o senhor já me respondeu antes, a questão da aquisição dos materiais veio de Capanema. Sim. Mas aqui tinha muita madeira. Era difícil o serviço de
Ainda não havia serraria aqui próximo. Depois, em 66, entrou a serraria aqui na Santa Inês, né? Aí começamos a mexer com madeira, mas antes não tinha. Como era servida a questão da água? A água era captada em fonte, né? Cacimba a gente chamava, né? Aquelas fontezinhas que se fazia na beira do rio, cavava lá um buraco e pegava um balde. E depois ficava no poço, né? Aquele poço com manivela, né? E a luz? A luz era boa. Era na base da velinha ou do lampião. E o banheiro? O banheiro era outra coisa que também, na época, se fazia da patente. Fazia um buraco lá fora, fazia aquela casinha e... né? Quando chegou a rede de energia elétrica? Isso eu não sei te precisar certa a data, mas foi, olha, acho que foi nos anos 80. Nos anos 80 que eu saiba. Essa casa, ela foi demolida, desmanchada, transportada mais tarde? Olha, meu pai vendeu a propriedade com a cama, aí depois veio a indenização de Itaipu. Eu acredito que ou foi levada embora ou, sei lá, foi abandonada, não sei. Então a sua família vendeu a propriedade antes da indenização de Itaipu? Antes, bem antes. Para quem a família vendeu essa propriedade? Para qual família? O finado meu pai vendeu para o tal de Urbano Anchal. Era um senhor aqui de Santa Rosa do Cuí. E eu vendi para um tal de Fagundes, que eu tinha a minha terrinha separada, né? Quando eu casei, final meu pai me deu uma areazinha separadinha, emendada na dele. Daí eu também vendi e vim morar na Santa Inês. Então quando o senhor casou, primeiro morou no Cristo Rei também? Sim, moramos em Cristo Rei também, sim. Lá no Cristo Rei, quantos anos ficaram morando? De 64 até 73, 9 anos. Qual a área de terra que foi adquirida no início lá? A área que o finado meu pai adquiriu era aproximadamente 12 alqueires. De quem adquiriu? Bom, aí era de um paraguaio que morava ali. Ele que desbravou, que abriu uns cantinhos de mata ali. Eu lembrava o nome dele, mas agora não lembro mais. Era de um paraguaio. E lembra como foi feita essa transação de compra e venda, essa compra? Meu Deus, os valores eu não lembro. E foi feito algum contrato? Sim. Ou só foi mesmo de... Acho que foi só de acordo, acho que não foi feito contrato nenhum. Aquilo era puro sertão, aquilo ninguém ia atrás de contrato, ninguém fazia nada. Não tem ideia de quanto foi pago por essa propriedade? Não faço ideia. Na época o dinheiro era outro, não lembro, não sei. E como foi feito o pagamento? Isso com certeza foi feito à vista, né? Eu creio que foi feito à vista, porque quando nós viemos ali, o paraguaio já tinha ido embora, e acho que ele levou o dinheiro e foi embora. E também o senhor já respondeu antes, né? A terra era escriturada ou era posse? Posse. Essa posse, né, que o senhor disse, não tinha documento, né? Não. Enquanto vocês viviam na terra, chegou a ser feito aquele processo que o INCRA fez de legalizar as terras aqui da região? Ou foi depois isso? Nós vendemos, ainda era posse. Depois o INCRA veio, eu acho que o INCRA veio em 75, 6 ou 7, não lembro, mas a legalização do INCRA veio depois.
Sobre a posse da terra e a legalização, item 8, a família, eu vou usar a família porque o senhor ainda estava vinculado à sua família Sim. paterna ali, né? Paterna também. A família pagou integralmente a terra? Sim, pagou. Alguma vez, naquela terra, na primeira propriedade lá em Cristorei, chegaram a ser ameaçados? Chegamos a ser ameaçados de, não vou dizer despejo, mas eles tentaram chegar lá com propostas dizendo que a área tinha documentos, que abrangia a nossa área e mais outras áreas. Eram 100 alqueires aproximadamente que eles queriam dominar, onde inclusive aconteceu até uma tragédia na época ali. Porque nós tratávamos os ditos donos de jagunço, nós chamávamos de jagunço na época, né? Não sei se eram jagunços ou não, eu sei dizer que eles se diziam donos das áreas. Aí, no dia do meu casamento, dia 28 de dezembro de 1968, foram convidados vários vizinhos aqui de Santa Inês, os Taborda e os conhecidos do meu finado sogro. Então reunimos lá umas 70, 80, 100 pessoas. Foi feito um almoço debaixo de um galpão. E aí tomaram bastante vinho e tal. E quando saíram lá de casa de tardezinha, aí combinaram de vir esperar os tais jagunços. Todo mundo pegou a espingarda, outro pegou o revólver, outro pegou uma arma, outro pegou tal. E foram esperar os tais jagunços. O que aconteceu? Eu e a Zulmira viemos fazer a lua de mel num cinema aqui em Santa Inês. Íamos caminhando na rua, assim, íamos a pé, não tinha nem bicicleta na época. Viemos num cineminha acho que do Teixeirinha até. Aí, quando nós saímos das portas do cinema, lá do clube, lá quando apresentaram aquele filmezinho, escutamos uns pipocos. E de lá, do clubezinho, se via mais ou menos o lugar onde estávamos acampados os jagunços, ali na Santa Inês, né? Aí estourou aqueles pipocos. Daqui a pouco, cessou. Cessou, uns segundinhos, aí começou outros estouros. Aí os jagunços revidaram, né? E o sogro do Jucão, o pai da Regina Volkmann, ele, eu acho que facilitou, ficou meio de pé no meio do milharal e aí pegou um tiro mortal. Morreu ali no lugar. No outro dia, então, tinha o velório do pai da Regina. E dali em diante, os jagunços sumiram. Foram embora e nunca mais apareceram. Não sei. Aí eles acertaram as terras com o finado Nereu Siviero. O finado Nereu Siviero, eu acho que tem até hoje a área ali no Cristo Rei ali. Então acertaram, negociaram lá, afinal. Então, foi um caso que aconteceu que daí limpou também, não apareceu mais ninguém. Aí sossegou. Continuar na propriedade sem... Em que ano que foi isso? 68. Foi bem no dia do meu casamento. Assim, soube também de conflitos em outras áreas aqui, que hoje é território da Tailândia? A gente ouviu muita conversa de outros conflitos em outras regiões, mas assim, te dizer assim meio especificamente, eu não sei. Eu sei dizer que houve muitos comentários, né? Mas para mim te dizer assim bem, eu não sei. E consegue ter ideia assim em que épocas que foi assim definitivamente resolvido essa questão de... Olha, eu acho que até 1970 por aí, eu acho que foi resolvido tudo. O item 9, sobre as atividades econômicas iniciais. Qual atividade econômica a família exerceu quando chegou aqui no território da Tailândia? Quando chegamos era agricultura. Plantar milho, soja
Tudo braçal, né? Na época era tudo braçal. E qual é a sua ocupação atualmente? Ah, eu agora estou virando vadio, né? Não, na verdade, eu agora temos o mercado, né? Que a gente tá aí acompanhando aos poucos. Mais a minha esposa que acompanha e eu tenho a minha hortinha aí que eu planto umas verdurinhas e é só isso que eu faço. E vou pescar de vez em quando também. Após se instalar em sua terra, lá no Cristo Rei, o que plantavam? Ah, na época plantava mais, era milho, feijão, plantava também, feijão preto. E depois então veio um pouco de tecnologia, então fomos para a soja, plantávamos o milho e a gente na época tinha o costume de dobrar o milho, aí plantava o soja no meio do milho. E assim ia colhendo e plantando, e era milho e soja. Essa plantação era para o consumo? Vendia também? Ah, vendia, sim, era para comércio. Era o dinheiro que a gente fazia, né? Na época era assim, quase igual hoje. E para quem vendiam? Como é que era comercializado? Na época ali na Santa Inês tinha o seu Análio da Silva, que era comprador de soja. Nós criávamos algum porco também e o nosso comprador era o Natal Basso. Então eram aqueles comércios modestos, mas eles compravam os produtos da gente, sim. Tinham também animais de criação? Não, animais a gente tinha uma vaquinha de leite e uma juntinha de boi e era só. A gente nunca mexeu com gado, nunca. E os bois também auxiliavam no trabalho? Como auxiliavam? Auxiliavam muito. Quando chegaram, já tinha alguma árvore frutífera no local? Ai, não. Não tinha, nós plantamos depois, trouxemos as mudinhas juntos e compramos depois também, fomos plantando, né, porque não tinha não. E em termos de fruta nativa, de mato, o que a gente mais encontrava? Isso aí, o tal de buriti, era uma frutinha pretinha assim, gostosinha. Jaracatiá, a gente se conhecia por jaracatiá. Enfim, pouca coisa, né? Tinha a laranja pipu, mas não prestava para nada, era amarga, era um fel. Então é isso aí só. A família chegou a plantar e cultivar hortelã? Sim, chegamos a plantar um pouco de hortelã também. Inclusive, em 77, Bom, a hortelã, aqui na nossa área, aqui no Cristo Rei, eu acho que nós não cultivamos nenhuma vez. Eu cultivei depois, quando fui independente. Mas em 73, eu vim de Cristo Rei, fui morar em Santa Inês. Em Santa Inês eu construí, em frente à capelinha da Santa Inês, ali construí um bar, um bolão, e fiquei 4 anos tocando aquilo ali, e aí eu aborreci da atividade. Aí eu vendi em 77 e fui morar no Paraguai. Morei 2 anos e meio no Paraguai. Lá eu cultivei hortelã. Mas cultivei pouco, porque tinha já um tanto plantado, plantei mais um pouquinho e em 2 anos acabei com tudo e já vendi tudo e fui embora, voltei de volta para o Brasil de novo. O item 10, sobre a mecanização da agricultura. Para abrir espaço para o plantio, alguém ajudou na derrubada da mata? Alguém, a gente pagava algum empregado, sim, algum diarista pagava, sim, para derrubar a mata, e era tudo no machado na época, né? Deus do livre. Então a gente sofreu bastante, trabalhou bastante, inclusive. Mas... Como que era feito esse desmatamento? Chegava numa mata virgem, fechada, como que era o processo, assim? Primeiro se roçava, né? Se roçava as matas finas e depois, então, derrubava as matas grossas e
e sucessivamente depois queimava e aí depois fomos trabalhando e queimando lenhas até chegar o tempo do cultivo. Quais eram as espécies que mais tinha aqui de vegetais, árvores? Aqui tinha várias espécies. Tinha cabriúva, tinha ipês, tinha cedros, timbaúvas. Agora lembrar de todos, muitos rabos de bugios. Enfim, tinha várias espécies de madeira aqui. Peroba, tinha muita peroba aqui também, muita. E o que foi feito, o que era feito dessa madeira? Para ser bem sincero, foi esbanjado muita coisa. Principalmente na época da mecanização, foi esbanjado muita madeira. Muita madeira foi queimada, infelizmente. E em relação à mecanização da região, em que ano que começou esse processo de mecanização da... A mecanização é verdade, isso foi... começou em 73, 4, 5, que eu já não estava mais na atividade da agricultura, mas eu lembro que esse finado Nereu Siviero, que adquiriu aquela área dos ditos jagunços, ele começou a mecanizar, eu acho que foi em 75, por aí. Como é que era esse processo de destoca, da mecanização? A maioria era com esteira, né? Era com esteira, porque não tinha outra máquina na época. E como é que eles faziam depois essa limpeza da propriedade, esses restos de madeira, de raízes? Tudo juntado na mão, tudo no sacrifício, feito montes, queimados, uns carregados, jogados fora da área. Enfim, era feito limpeza assim, manual, tudo manual. E quais foram os primeiros plantios mecanizados? Os primeiros plantios mecanizados era soja. Só que na época a produtividade era baixa, né? Porque a terra era bastante crua, não existia ainda uma tecnologia, um preparo de solo com calcários e adubos. Então era bem fraca a produção. E hoje produz mais que o dobro do que naquela época. A terra da sua família, seu pai, chegou a ser mecanizada? Não, eu acho que não chegou a ser mecanizada porque a Itaipu acho que entrou logo e acho que não mecanizou. A família chegou a estar vinculada a participar de alguma cooperativa? Olha, meu pai não, mas eu cheguei a ser sócio da Cotrefal, era na época, né? Mas depois eu saí da agricultura, aí eu fechei a minha matrícula e não sou mais sócio. O item 11 é sobre presença indígena no Paraguai. Vocês souberam da existência de indígenas morando na região do que é o território hoje de Itaipulândia? Não, sabe que na época até nem se falava em indígenas. Se ouviu falar agora que tem uma tribo aqui no Santa Rosa do Cuí, e essa tribo que está aqui na base náutica, mas antes não se falava em indígenas. E sobre a presença de trabalhadores paraguaios? Também. Muito pouco. Na época não se viu falar nesse assunto, não. O item 12 sobre o cotidiano do trabalho. Como era o dia de trabalho? Como é que era organizado lá ainda, senhor solteiro, o trabalho da família? A gente não tinha horário para trabalho. Começava-se de manhã, na hora que estava pronto o servicinho da casa, ia-se para a lavoura,
se trabalhava até perto do meio-dia e depois a gente trabalhava até enquanto enxergava a lavoura. E tinha divisão de trabalho da esposa, dos filhos, das filhas? Mas sabe que na época a maioria das esposas acompanhavam os pais na lavoura, acompanhavam. Geralmente acompanhavam. A minha mãe, lembro bem que ela sempre ia junto com o final do meu pai e comigo, a minha irmã ajudava um pouco. Então a gente sempre estava meio junto na lavoura. E como é que ela organizava o trabalho doméstico? A comida? Exatamente. Aquilo a gente tem que dar os méritos a essas mulheres, viu? Porque elas, além de acompanharem os maridos na lavoura, ainda tinham que cuidar da casa. Então, eu sempre falo assim, por isso que as mulheres vivem mais que os homens, que elas têm muito mais atividade. Elas não fazem que nem os homens que almoçam e vão dormir. Elas ficam lavando louça, ficam trabalhando, ficam fazendo as coisas e sempre na atividade, né? Então eu acho que é um dos motivos que as mulheres vivem mais que os homens. Com relação às decisões, pesava bastante a opinião da mulher ou era mais a opinião do homem mesmo? Não, na época os homens mandavam e desmandavam. Hoje as mulheres já estão mais ativas e já estão com os direitos também adquiridos, né? Então hoje as mulheres decidem bastante. Não vou dizer mais que os homens porque eu não posso me humilhar tanto, mas elas decidem bastante, sim. Item 13 sobre comer e vestir. Qual era assim a base da dieta diária da família? O que plantavam, o que comiam? Na verdade, quando a gente era novo, eu falo isso até muito para os meus amigos, quando a gente era criança, família pobre, meus pais sempre foram. Meu pai trabalhou muitos anos de empregado, arrendatário, então era uma situação bastante delicada, né? Então matava-se uma galinha no fim de semana e esse frango ele tinha que servir a durar aí 3, 4 dias, né? Ele não podia ser comido tudo num dia só. Então nós éramos em 4, a minha mãe fritava lá uns 3, 4 ovos, repartia um ovinho no meio, para mim, para minha irmã, e daí o resto elas comiam. E assim era a vida, né, naquela época. E o feijãozinho, o arrozinho, sempre existiu. Bastante se comia a tal da polenta, que hoje estamos meio abandonando esses costumes, mas um alimento muito especial. Uma polentinha bem feitinha com molhinho de frango é coisa boa. Cultivavam horta? Horta? É. Sim, a hortinha sempre a minha mãe cultivava. Um temperinho, uma salsinha, uma cebolinha, uns pés de alface, uns repolhos. A minha mãe era caprichosa nesse ponto aí. Árvores frutíferas também tinham? Sim, sempre tivemos alguns pés, sempre. E os outros alimentos que precisavam ser adquiridos, sal, farinha, enfim, onde eram adquiridos esses alimentos no início? Quando nós viemos morar aqui no Cristo Rei, a gente adquiria isso no Itacorá. Itacorá já tinha, a gente chamava de bolicho naquela época, não era mercado, não era... Depois, com o passar do tempo, surgiram lá os mercados e tal, mas a gente ia cedo até no Itacorá, de carroça. Lá se comprava então um saquinho de sal, uma lata de querosene, um saco de açúcar. Se aproveitava a viagem, entendeu? E lá farinha de trigo, farinha de milho, a gente levava no moinho o milho, mandava moer. Então a gente se abastecia aí por uns 15, 20, 30 dias, a gente se abastecia, né?
Então a gente fazia isso. E quando a gente voltava na hora de meio-dia, coitado dos bois, era sol quente, no verão, eles sofriam muito. Mas eles, para vir para casa, eles vinham bem. E outros utensílios, tipo faca, panela e instrumentos, adquiria onde? Isso é outra coisa que se adquiria, mas pouco. Se usava aquelas panelas velhas, aquelas talheres, aquelas... Então, quando precisava, você comprava também no talo de bolicho, de Itacorá, né? E com relação à conservação dos alimentos perecíveis, como que era feito? Era difícil. Era frituras, por exemplo, tinha que todo dia esquentar, fritar para conservar, né? E arroz, feijão, essas coisas se cozinhava quase todo dia, porque não tinha como conservar, né? Então, geladeira não existia nada, então era assim que se fazia. Roupas e calçados, onde que eram adquiridos também? Era no Itacorá, era a nossa fonte de se servir, porque não tinha outro comércio. Do Cristoreio ao Itacorá dava quantos quilômetros aproximadamente? Bom, olha, eu não faço ideia exata, mas eu acredito que de 5 a 6 quilômetros. E daí de Santa Inês a Itacorá? Bom, aqui daria daí uns 8 a 9, né? Como é que eram as roupas de trabalho dos homens e das mulheres? As roupas. Geralmente se comprava aqueles fardos de roupa que vinham os vendedores, fardos assim. Aí tinha para camisa, para calça, Então as mulheres costuravam aquilo ali, né? E se usava aquelas roupas grotescas, roupas de brim, roupas brutas, né? E as roupas de passeio? Roupa de passeio. Aí chegou a época do Volta ao Mundo. Aquilo era a Volta ao Mundo foi uma festa. Explica um pouquinho assim da sua lembrança. Como é que era esse Volta ao Mundo? A Volta ao Mundo era uma camisa assim transparente, era uma camisa levezinha, sei lá. Eu sei que eu era molecão de 17, 18 anos e naquela época parecia que a pessoa que não fumasse não era homem. Tinha que fumar para ser bem homem. E eu entrei nessa besteira aí. Aí eu comprava aquelas carteirinhas de cigarro Hollywood, que era bonitinha, e punhava assim no bolso da Volta ao Mundo, que todo mundo enxergava. Parecia que era o rei da festa. Bobalhão. Então, era assim, era coisa corriqueira, mas enfim, a Volta ao Mundo, eu não usava jeans na época, eu só usava aquela calça social, não era muito do jeans, mas enfim, era aquela roupa, camisas de tergal na época, né, aquelas camisas leves, principalmente no verão, né, então era a roupa que a gente usava. Voltando um pouco à questão do trabalho, tinha uma preocupação com relação à proteção do corpo com o sol? Chapéu? Não, chapéu sim, chapéu sempre se usava, mas não se protegia nada, não existia esse negócio de protetor solar e coisas, não existia, isso era tudo no... Mas manga longa, tinha esse... Sim, geralmente a manga longa sim, usava, principalmente quando ia mexer com produtos meio ásperos, soja, milho, então se usava manga longa sim. E o calçado? Tanto para o trabalho como para o passeio? Para o trabalho era o pé no chão. E para o passeio então tinha umas tal de conga, aqueles calçadinhos de antigamente, né? Alguns sapatos já existia também, mas aqueles calçados obsoletos, né, que hoje não se fala mais. E o pé, aceitava calçar esses calçados? Às vezes dava algum calo, mas isso aí passava depois. Existiam mascotes que vendiam de porta em porta? Existia sim.
Ah, sim, sempre existiu, existe até hoje, né? Mas enfim, como eu falei antes, aqueles fardos de roupa eram os caras que vinham vendendo, né? E daí vinham vender também essas panelas que você falou agora, talheres e coisas, então vinha bastante. O item 14, sobre o lazer. Quais eram, no início ali, as principais formas de lazer? Como é que a população se divertia? O lazer era bastante restrito, só fim de semana, algum matinezinho, às vezes, com a comunidade, ali na Santa Inês. Na época tinha bastante carreiradas, até carreira de cavalo, né? Que existia uma cancha de carreira ali onde moram os Vieiras, ali no Cristo Rei. Logo onde tem aquela estrada que vai para a esquina gaúcha ali, bem próximo dali tinha uma cancha de carreira, no meio do mato. Os caras fizeram o capricho, fizeram 2 pistas no meio da mata, limpado, bem limpinho. E ali, então, cada 30, 60 dias, 90, tinha uma carreirada. Então a gente ia nessas carreiradas, passava o tempo lá, e daí tinha um matinezinho na casinha do finado Vieira, e a gente se divertia por ali. Existiam apostas nessas carreiradas? Se existiam, claro que existiam. Até houve um fato bastante... uma tragédia nessas carreiradas aí, que o finado Neta Borda, não sei se você já viu falar nesse nome, ele era inspetor de polícia aqui na região aqui de Caramuru, Santa Inês, aqui, Aparecidinha, na época Aparecidinha, né? Ele era inspetor de polícia e ele não se dava, houve um atrito entre ele e um tal de Tavares, como é que era o apelido do Tavares. E bem naquele dia da carreirada que nós estávamos lá, se encontraram os dois. E ali houve a dúvida, e se desentenderam seriamente, até que foram para as vias de fato, foram para o tiro. E o finado Né acertou um tiro no Tupi Tavares, não sei se era nome ou era apelido, era policial o Tupi Tavares. E aí houve aquela correria, nós não estávamos na cancha naquela hora, nós estávamos na casinha do finado Vieira já. Eu namorava a Zulmira já na época, aí nós estávamos já para vir para casa, já era de tardinha. Aí houve aquele alvoroço, mataram o Tupi, bom, tudo bem. Aí nós fomos para casa e eles ficaram lá naquele rolo, levaram o finado Tupi para Curitiba, foi feita cirurgia, dali 8 dias ele faleceu. E o finado Né se escondeu nas matas por aí, fugiu e tal. Aí ele se apresentou com advogado mais tarde, ficou preso 6 anos. E aí eu e a Zulmira fomos para casa, viemos para Santa Inês, ela morava na Santa Inês e eu morava no Cristo Rei. Aí nós vindo na estrada, aí na nossa frente ia indo uma carrocinha de cavalo e uns 5, 6 rapazes a pé, caminhando atrás, mais gente em cima da carroça. E numa certa altura, numa curva da estrada assim, escutamos uns tiros, 6 ou 7 tiros. Poxa, eu falei, o que aconteceu ali na frente agora? Mas nós viemos vindo. Chegamos ali, naquela curva, um rapaz de 17 anos caído, morto, retalhado de facão e furos de bala. E o criminoso entrou pro mato e fugiu. Ele era filho de um taborda, mas não era do Né e nem do outro, não sei de qual taborda que era, mas era um taborda. E esse incidente, essa tragédia aconteceu por causa de namoradinhas, por causa de namorada. Enfim, aí eu fui na casa da Zulmira, ficamos lá até umas 9, 10 horas da noite.
E eu tinha que passar lá onde ele estava morto, deitado, né? Aí eu falei, eu tenho que passar, não tenho o que fazer. E fui indo. Cheguei lá, tinha umas velhinhas acesas, tinha uns primos dele que estavam lá ao redor dele, esperando a polícia, porque naquela época demorava horas para chegar às autoridades, para fazer o levantamento e tal, né? Enfim, passei, tudo bem, boa noite, fui para casa. E aconteceu esse fato, então, naquela carreirada lá dos Vieiras. Como lazer também, já comentou alguma coisa? Tinha o costume de caçar? Na época, caçar. É como eu contei antes, que por acaso eu matei aquele bichinho naquela época, mas eu nunca fui muito de caçar, não. E a pesca? Pesca. A gente ia lá no Rio Paraná de vez em quando pescar, mas eu nunca fui muito de sorte na pescaria do Rio Paraná. Nunca peguei muito peixe. Mas depois, quando fechou o lago, aliás, que a água cresceu, aí começou a dar aqueles peixinhos, aqueles pequenininhos assim, aí a gente ia pescar para comer. Mas... No Rio Paraná que o senhor ia pescar, quais eram os peixes mais comuns que tinha no rio na época? Eu via os pescadores pescando lá as cacharas, que chamavam de outro nome, e os pintados surubins. Eu vi um barco chegando lá na beira do rio quando eu estava lá, com uns 15 peixes grandes dentro do barco, deitados lá. Aí era do pescador profissional, né? Mas eu nunca peguei peixe grande lá, só peixe pequeno. E quais foram os primeiros times de futebol da comunidade? É verdade, nós jogávamos futebol lá na Santa Inês. Eu participei uns 3 ou 4 anos lá do timezinho de Santa Inês. Aí depois que eu casei, daí meio abandonei. Mas era Santa Inês, Aparecidinha, Aliança, enfim, tinha vários clubezinhos de futebol aqui na região, né? Então a gente fazia aqueles torneinhos, aqueles amistosos, então se brincava bastante futebol. E como é que faziam para ir jogar? Em cima de um caminhão de carroceria. Era o jeito de levar, né, o povo, né? Em cima de um caminhão de carroceria. E clube, salão? Onde que foram os primeiros? Olha, clubes, barbaridade. Lá na Santa Inês foi construído um clube em cima de uns postes de madeira altos, mas isso foi ano, ai meu Deus, acho que foi nos anos 70 por aí que foi construído aquele clube. Então era um salão de bailes, né? Era o que se tinha na época. Aqui na Aparecidinha, então também tinha clubes, tinha salões aí, mas eram poucos, né? Poucos. Esses salões, os clubes eram particulares ou eram associações? Lá na Santa Inês era da sociedade da igreja ali. Lá na Santa Inês. Agora aqui na Aparecidinha, eu acho que era meio particular. E para as mulheres, o que elas faziam nas horas de folga, pensamento? As mulheres sempre eram mais discriminadas, né? Elas não tinham muita opção de lazer. Hoje você vê as mulheres por aí sentadas nas mesas, por aí jogando um baralhinho. Naquela época não tinha isso. Então as mulheres iam uma na casa da outra, conversar, tomar chimarrão. Era o que se tinha na época. As associações que tem hoje que jogam os bolãozinhos de mesa, já tinha no início ali da colonização, mais tarde? Não, bem no início não tinha. Ali na Santa Inês eu acho que começou o joguinho de damas que eles falavam, acho que foi na década de 70, por aí, 75, já tinha. Eu sei que minha esposa participava também dessa... Também existiram as sociedades de damas? Sim,
Sociedade de damas, era a sociedade de damas, né? Que elas participavam dos bolãozinhos, nessas coisas assim. Por exemplo, essas sociedades, aconteciam bailes específicos. O que esses bailes tinham de diferente? Pois é. Quando eu era mais novo, que morava ainda em Capanema, nos bailes de dama, a gente tinha que participar, mas tinha que ter vestido um casaco. Se fosse sem casaco, não entrava no salão. Então era como se diz, uma coisa diferente, né? Mas aqui na Santa Inês, aqui nunca se viu falar nisso. Aqui não tinha isso daí. Porque nos bailes o costume era os homens convidarem as damas para dançar, né? Sim. E como é que era vista uma dama que recusava uma dança? Ai, até dava peleias às vezes. É o tal do carão que falavam, né? Não, nunca presenciei assim, na verdade, um fato assim semelhante. Mas a gente ouviu falar muitas vezes, sim, que aconteceu isso já, sim. E com relação às crianças? Qual era, assim, o passatempo, as brincadeiras das crianças? Os meus eu criei eles meio num regime meio autoritário. Eles tinham o servicinho deles na Santa Inês, quando nós criávamos porcos ali. Então eles tinham que primeiro fazer todo o servicinho deles, preparar o trato para o domingo. Então quando terminavam de preparar o trato, eles iam para o campinho de grama lá jogar futebol. Era o passatempo deles. O item 15, né, sobre emissoras de rádio e TV. A família tinha rádio no início? Rádio sempre tivemos. O meu pai, ele dava um jeito e arrumava um rádio. E quais eram as emissoras que ouviam aqui? A Rádio Nacional de São Paulo. É a Rádio Nacional de São Paulo, o locutor Edgar de Souza. Na época se ouvia muito isso. A Rádio Aparecida do Norte também se ouvia bastante. Enfim, eram as rádios mais de São Paulo, né? Que na época não tinha rádios aqui na redondeza, né? E aqui, o senhor lembra qual foi a primeira rádio que começou a ser sintonizada da região? Eu lembro da Cultura de Foz do Iguaçu, se ouvia muito. Da Cultura de Foz do Iguaçu, eu acho que era a única que se ouvia na época. Depois surgiram outras rádios em Medianeira e tal, mas isso foi depois, que quando nós entramos aqui, se ouvia bastante a Cultura de Foz do Iguaçu. Já foi dito que não tinha energia elétrica. E como que esses rádios funcionavam? A pilhas, né? Pilha. E a televisão? Quando que a família teve acesso à televisão? A primeira televisão que chegou em Santa Inês, por acaso, foi eu que adquiri. Eu tinha um bar, a energia era tocada a motor, né? Então, nesse bar, tocava refrigerador, freezer, luz, à noite. Então, você gastava bastante diesel, inclusive, na época. Mas dava para gastar, então tá bom. Em 74, quando houve a Copa do Mundo de 74, nós instalamos a televisão no clube, nesse dito clube alto lá de Santa Inês, e cobrávamos ingresso para assistir a tal da Copa do Mundo. Mas se assistia só chuvisco, porque não tinha imagem, não tinha, né? Era feio de ver, mas dava para ter uma noção. Então, você cobrava ingresso. Três cruzeiros, acho que era na época. Eu sei dizer que eu dava a metade dos ingressos para a igreja e a metade ficava para mim. Então era o que se tinha na época, uma Colorado RQ. E quais eram os canais que tinha para assistir? Não me pergunta isso, porque eu não sei os canais, não sei.
O item 16, sobre os casamentos e bailes. Onde eram realizados os primeiros bailes? Bailes. Olha, os bailes... No Cristo Rei tinha um salãozinho de baile, que de vez em quando saía algum baile. Aqui na Aparecidinha também, né? Tinha salão de baile. Mas bem na verdade, eu e minha esposa não fomos muito de baile. Porque na verdade ali 1 ano e meio que nós éramos casados, 1 ano e quase 2 anos, tivemos um filho, depois já vieram outros filhos. Então a gente ficou meio amarrado, né? Mas tinha baile, sim. Vixe, bastante bailes tinha. E quem eram os músicos ou conjuntos musicais? Naquela época os conjuntos eram escassos. Para mim ser bem sincero, até eu andei tocando bailes por aí. Eu e o Jucão, nós éramos uma dupla. Tudo no peito, não tinha uma caixa de som, não tinha nada. Tocamos vários bailezinhos por aí. E quando tocavam esses bailes, recebiam por isso? Tá atrapalhando? Oi? Ah, essa cadela ali, ela tem filhotes ali, ó? Sim, é isso aí mesmo. Minha nossa, eu ouvindo vocês falar assim, eu vou fazendo uma viagem. Sim. Não, então são coisas corriqueiras que a gente passou, né? Mas, enfim... Você vem ali, escolhe, porque tem muita gente que está pedindo, daí já escolhe que daqui a 15 dias pode pegar. Eu não sei se os cachorros, depois que eles começam a tarde, eles passam para fazer barulho. Sim. Com os primeiros músicos, né? O senhor falou que também já tocava. Chegamos até a tocar alguma coisa. Recebia por isso? Recebia, sempre. Inclusive, quando eu casei, logo dali uns dias eu fui tocar um baile, não sei aonde. E lembro que eu recebi 90 cruzeiros, lá na época era cruzeiro, né? Aquilo me ajudou, que foi um colosso. Já no outro dia fui no mercadinho e comprar as coisinhas para nós comer. E as festas de casamento? Como é que eram feitas? As festas de casamento não eram igual a hoje. Festa de casamento era feita em galpão, era feito tudo simples, né? Não tinha essas enfeites, essas coisas. Não. Era aquela carninha, aquela bebidinha e muito simples. Item 17, sobre as relações com a vizinhança. Como se relacionava com os vizinhos? Bem melhor do que hoje. Porque na época a gente, principalmente no verão, almoçava, ia na casa do vizinho, bater papo, esperar o clima refrescar para depois de trabalhar. Então a gente se visitava bastante. Essas visitas tinham chimarrão? Não, era chimarrão. Baralho não tinha, na época não tinha baralho. Você costumava fazer algum almoço, janta para comemorar aniversários? Não, eu passei vários aniversários que eu nem me lembrava do aniversário. Hoje tá uma febre isso daí, eu nunca vi coisa igual. A gente que é mais antigo, a gente parece que não consegue absorver isso. Porque hoje em dia faz aniversário de 1 ano, daqui 6 meses mais um aniversário e meu Deus do céu. Mas tá bom, é bonito. Fazia mutirão para o plantio, para a colheita? Fazia, principalmente para a roçada de capoeiras. Fazia mutirão, juntava 15, 20 vizinhos, matava um porquinho, fazia um almoço e tomava umas cachaças e todo mundo ia embora faceiro. Fazia muito mutirão. Esse mutirão, ele era tipo uma troca de dias? Sim, às vezes você fazia um mutirão, não era bem troca de dias. Às vezes você resolvia fazer mutirão e os vizinhos vinham,
trabalhavam pelo simples prazer de comer uma carninha e tomar uma cachaça e tal. Então você fazia esses mutirões, sim. Sobre a educação formal, né, escolas e professores, quais foram as primeiras escolas? Aqui na região, Cristo Rei tinha uma escolinha, inclusive em 1965 ou 6, eu não tenho bem lembrança do ano, eu fui convidado a dar aulas ali, porque não tinha professores na época, eram escassos. Então eu lecionei 6 meses, mas depois eu achei que não era futuro, deixei para lá, abandonei. Mas era no Cristo Rei, tinha escolinha, inclusive tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tudo numa sala só. Tinha 25, 30 alunos, tudo ali numa sala só. Então tu tinha que dividir as tarefas um pouquinho para cada um e tal. Meio complicado. E na Santa Inês também tinha a escolinha e aqui na Aparecidinha tinha. Então a escola começou desde o início. Essas escolas pertenciam ao estado, ao município? Maioria município, né? São Miguel. Em alguma época teve horário diferenciado ou sempre foi manhã, tarde, normal? Não, era manhã e tarde normal, acho que não teve horários diferentes. E os professores dessas escolas eram todos que moravam na comunidade? A maioria eram que moravam na comunidade, ou próximas, porque não havia meio de transporte, não havia muita locomoção, então era gente que morava na comunidade. Eles recebiam salário? Sim, recebia. Não era grande salário, mas recebia, sim. O senhor não frequentou a escola aqui? Não. Eu vim aqui com 17 anos, já tinha feito a minha terceira série do ginásio, já tinha estudado o que chega. Seus filhos frequentaram? Todos aqui, na Aparecidinha, né? Desde o início ou chegaram a frequentar em Santa Inês também? Não, na Santa Inês também, os primeiros sim, na Santa Inês, o primáriozinho fizeram na Santa Inês e depois vieram para Aparecidinha. O item 19, sobre o comércio. Quais as primeiras casas comerciais quando o senhor chegou? Tínhamos aqui o Mercotran, que era do Rigo, Benjamin Rigo, né? E daí tínhamos depois o Natal Basso, que abriu ali próximo à cooperativa de hoje. Em Santa Inês? Em Santa Inês tinha o Leopoldo Mendes, tinha um comércio, um boliche, como nós chamávamos na época. E depois tinha outro que eu não lembro o nome agora também, que também, eu acho que antes do Leopoldo, acho que ele era o comerciante lá. E depois em Santa Inês até eu abri ali no meu bar e armazém ali, abri uma prateleirinha aí de secos e molhados, farinha, açúcar, essas coisinhas eu tinha para vender também. Em termos de comércio, a Santa Inês teve antes que a Aparecidinha? Oxe, para mim ser bem sincero, a Aparecidinha eu não conheci muito, não fui muito participante aqui da Aparecidinha. Eu fui mais de Cristo Rei e Santa Inês. Então não sei te precisar se teve comércio antes em Santa Inês ou antes Aparecidinha. Mas eu creio que a Aparecidinha, eu acho que a Aparecidinha foi antes. No Cristo Rei também chegou a ter comércio, né? Olha, no Cristo Rei tinha bar, bolão, comércio assim de mercadorias, não lembro. Pensão e hotéis? Isso só tinha em São Miguel, em Medianeira e Foz, só. Aqui não tinha isso daí. E moinhos? Moinhos
Tinha aqui na Santa Inês, eu lembro que o dono do moinho era um tal de Primo, chamava de Primo, e o outro era um sócio dele que eu não lembro o nome, tinha um moinho aqui para fazer a farinha, né? E no Itacorá tinha moinho também, moinho de pedra. Serrarias. Serrarias. Em Santa Inês, em 66, entrou a família Hermes ali. Eles abriram a serraria ali, em Santa Inês. Serraram muita madeira ali, até serrava dia e noite, ali não parava. Era aquelas máquinas a vapor, tocadas a lenha, né? Então, serraram muita madeira ali. Até na época eu lembro que eles não sei onde é que estavam construindo uma estrada de ferro, uma ferrovia, e eles tiveram que serrar muitos dormentes, aqueles dormentes que põe no chão para passar os trilhos em cima, né? Serraram muito daqueles dormentes lá. O item 20 sobre os caminhos por cada estradas. Você já comentou sobre o percurso que fizeram quando chegaram. Sim. Além desse, quais eram os principais caminhos, estradas que já tinham aqui quando o senhor chegou? Quando nós chegamos ali, então tinham uns caminhozinhos de carroça, né? Aqueles caminhozinhos de carroça que vinha lá do Cristo Rei, vinha até aqui na Santa Inês, e de Cristo Rei vinha até na nossa casa, que nós morávamos uns 1.500 metros para cá de Cristo Rei. Mas eram caminhos simplesinhos, né? Caminhos de carroça, né? Como é que era a conservação desses caminhos? Era precário. Era feito... Aqui eu não tenho muita lembrança disso. Não sei se era feito com alguma máquina que vinha de São Miguel. Mas lá em Capanema eu lembro que se fazia puxirões e o povo se reunia e fazia a conservação das estradas em puxirão. Agora aqui eu não lembro, não sei se era feito com máquina ou... não sei. E quais foram as primeiras empresas de ônibus que teve aqui? A primeira empresa que eu lembro que entrou aqui na região, que vinha de São Miguel, era a empresa Colonial. Colonial era uma empresa que vinha, acho que não sei se eles pousavam aqui, iam de manhã a São Miguel e voltavam à tarde. Eu acho que era mais ou menos por aí. Quando não chovia muito, né? Quando chovia, aí acho que até nem andava. E Itacorá passava por aqui para ir a São Miguel ou fazia outro percurso? De Itacorá? Eu acho que no início, eu acho que ia pelo Estradão, a Foz e São Miguel. Mas depois foi aberta aqui a estrada pela Fazenda Apolo, aí depois passava por aqui, né? Mas aqui no Jacutinga, a estrada não ia lá por fora. Ela descia aqui no Jacutinga, tinha uma pontezinha baixa ali, passava ali pela Santa Rosa do Cuí ali, e ia para São Miguel. Era bem mais perto. Sobre a religião, qual a sua religião da sua família? É a religião católica, apostólica, romana. Inclusive, a gente trabalhou muito nas comunidades onde a gente morou. Inclusive, a Capela de Santa Inês, essa que está hoje lá construída, nós éramos os dirigentes da época, éramos o presidente da comunidade e construímos aquela capela lá. No Cristo Rei, quando chegaram, já tinha capela? Olha, parece que já tinha uma capelinha de madeira. Tinha uma capelinha. Consegue lembrar do nome do padre? Olha, na época tinha o padre Florindo e o padre Bruno, que eram de São Miguel.
Mas esse padre Florindo e o padre Bruno foram depois. O primeiro padre eu não lembro. Esses Florindo e Bruno, eles foram mais tarde. Na época de Itaipu, ali que quiseram construir uma igrejinha no Itacorá, fizeram umas arrecadações. Na época que já Itaipu estava quase que alagando, quiseram construir uma igreja no Itacorá e é onde foi desperdiçado tudo. Itacorá chegou a ser paróquia da Igreja Católica? Chegou a ser paróquia. Chegou a ser paróquia. Mas do nome do pároco não sei. E as festas da igreja eram realizadas? Como é que eram essas festas? As festas, na época, era bonito de ver as festas, porque elas sempre eram programadas 3, 4 meses antes, né? E na época a gente comia pouca carne, não tinha assim carne que nem tem hoje. Então a gente ficava naquela expectativa da festa da igreja, que vai ter um churrasco. Ali a gente ficava esperando o tal dia. Comprava sapato novo, roupa nova e ia para a festa. Principalmente as mulheres. Os homens não eram tão enjoados. Tem que o senhor explicar assim, como é que era assado esse churrasco? Era bonito de ver, era muito melhor que hoje. O pessoal ia para o mato cortar varinhas e fazia os espetinhos de pau, apontava bem apontadinho, e espetava a carne naqueles espetos ali e assava cavocava uma vala no chão, punhavam lenha lá dentro, fogo, e uma bananeira daquele lado de lá e outra desse lado de cá, e deitava a carne ali e assava ali. Não tinha energia elétrica? Não. Como era o processo para gelar a bebida? Gelar a bebida era bastante interessante, porque se fazia um buraco, colocava-se areia, não se gelava a bebida, ela ficava mais fresquinha, né? Mas era assim que se fazia. Se usava ureia, quando tinha-se ureia, a ureia ela esfria bastante, né? Então se fazia isso. Tinha uma data específica no qual ela era realizada as festas? Geralmente as festas eram realizadas na época do padroeiro da comunidade, né? Mas senão não tinha assim época. Se faziam procissões, novenas? Olha, não muito, não se fazia muita procissão, nem novena. Na época era mais o culto dominical e quando o padre vinha celebrar a Santa Missa, então você participava nesses eventos, né? O item 21 sobre a saúde. Como era o atendimento à saúde quando a família chegou na região do Cristo Rei? Felizmente, graças a Deus, na nossa família não deu muito problema de saúde, então, né? Mas se não, Itacorá tinha uns médicos, né? Ou São Miguel. Eu lembro que um menino meu, Paulo, o segundo filho, ele cortou o pé num vidro, cortou um corte bem feio, assim, né? Aí eu levei ele no Itacorá. Lá no Itacorá, então fizeram anestesia e costuraram e melhorou. Mas antes ainda, quando nós chegava da família no Cristo Rei, em 64? Não, isso que aconteceu com meu filho foi em 72, 73, né? Em 64, ixi Maria, não tinha muito recurso não. Mas Itacorá já tinha um hospitalzinho em Itacorá. Itacorá já era uma comunidadezinha, uma vila bem desenvolvidinha já. Tinha posto de gasolina, já tinha bastante comércio já, né? E tinha um hospital também, na Itacorá.
E o atendimento de dentista? Tinha um dentista? Era um dentista prático? Tinha os dentistas, João Kamizaki, tu ia lá, ele arrancava os dentes tudo. Não, dentista profissional não tinha na época, era só os práticos mesmo, então faziam o que podiam, né? E como é que as mulheres eram atendidas nos partos? A minha esposa teve, eu acho que, o último nenê que foi feito cesariana, e os outros eram parteiras. Parteiras, que tinha uma no Itacorá, que vinha atender, e a maioria era, acho que era sempre ela. Lembra o nome Dessa parteira? Era Blum, o sobrenome era Blum, mas o nome não sei. Pode ser que ela saiba, não sei. E farmácia? Como é que foi o atendimento? Farmácia. Na época, a farmácia tinha no Itacorá o Geller, o irmão do Lirinho aqui, meu Deus do céu, o nome dele agora. Adolfo Geller, esse mesmo. O Adolfinho Geller era o farmacêutico de Itacorá. Inclusive, ele empurrava bastante remédios, mas ele ajudou a curar muita gente, viu? E faziam e usavam medicamentos caseiros? ah, sim, sempre foi feito aqueles chazinhos tradicionais, né? Mas se usava bastante também a farmácia. Quais as doenças mais comuns aí no início da sua região? Ai. Bom, para mim ser bem sincero, não sei, eu acho que não tinha assim. Era aquelas gripes que hoje em dia tem as vacinas, né? Então era mais a gripe que incomodava. Só. Sarampo, de vez em quando dava algum sarampo. Cachumba, dava também a tal da cachumba, Mas era isso. Havia muitos ataques de animais peçonhentos? Olha, felizmente, poucos ataques de animais peçonhentos. No item 22, sobre a segurança pública. Como era a segurança pública, o policiamento, quando chegaram? Quando chegamos aqui, era escasso. Era policiamento, nem se falava em rondas, não, isso não tinha. Aqui se morava no interior, nesses matos aí, então não havia. Havia, que nem eu falei antes, os tal de inspetores de quarteirão, chamava inspetor de quarteirão. Então era isso que se tinha, né, de autoridades na época. Mas esse inspetor tinha em todas as comunidades ou tinha um que atendia mais geral? Não, tinha, quase cada comunidade tinha. Cristo Rei tinha, Santa Inês tinha, aqui tinha, esse que falei antes, que brigou lá com o Finado Tupi. E, enfim, cada comunidade tinha seu inspetor. Não era autoridade, mas ele fazia apaziguações quando havia uma dúvida entre casais, entre vizinhos. Ele chamava os vizinhos na casa, conversavam, acertavam. Então não tinha muito atrito, assim, não tinha muita briga. Ele era visto como uma figura da autoridade? Era visto como uma autoridade, exatamente. E cadeia pública? Tinha alguma onde? Cadeia, eu acho que se tinha, era Foz, que era o centro maior na época, e cadeias tinha São Miguel, porque outras não tinha, não sei. E era frequente o uso de arma, assim, de uso pessoal? Faca? Revólver? Sim, se usava na época. Eu até tenho uma historinha bem jaguara para me contar. Na época que eu fui me alistar
em Foz do Iguaçu, fomos eu e o Jucão, fomos juntos. E nós morávamos aqui, e era em 64, não sei se já era 65 ou não. Afinal, eu com meus 17, 18 anos. Fomos se alistar. E eu queria comprar um revolvinho para mim. Na época tinha que estar uma arminha, porque andava muito no mato e de noite e tal. Aí eu muito esperto, antes de entrar lá dentro do batalhão para fazer os exames lá e coisa, fui numa lojinha de caça e pesca e comprei a arminha. Comprei a arminha, eu estava com casaco, era um clima meio frio. Botei 7 balinhas dentro do tamborzinho do revolvinho, 22. Pus ele aqui dentro do bolso do casaco e fui lá dentro. Muito esperto. Por sorte, ninguém viu, ninguém notou a minha façanha. Quando nós estávamos prontos lá dentro, daí fomos lá sentar numa grama para ver os soldados brincar futebol lá. Aí me caiu a ficha. Falei para ele, Juca, vamos correndo embora. Por quê? Eu estou com essa porcaria desse revolvinho aqui dentro do meu bolso aqui. Tu já imaginou se eles tivessem pegado nós aí, ó? Acho que estava preso até hoje. Mas felizmente não aconteceu nada, vim embora. Barbaridade. Havia muitos crimes, desentendimentos? Olha, havia, sempre houve, né? Nos primeiros anos, se ouviu falar que aqui no Caramuru, na época, parece que numa família andaram matando 2, sei lá. No Itacorá também, de vez em quando matavam algum, na beira do rio. E a gente viu muitas histórias assim, mas eu precisar para ti nomes, eu não sei. Em relação à situação política. Quando tiveram início as movimentações políticas visando a criação do novo município? Bem na verdade, eu morava na Santa Inês, e aqui dentro começou um movimento que a gente ouviu falar, mas eu acho que foi em 90, 91, que emancipou acho que em 92, né? Mas eu até fui convidado para participar desse grupo de emancipação aí. Mas eu, como tinha meus afazeres e um pouco falta de tempo, então não participei. Mas eu sei que houve um pessoal lá que se dedicou, lutou, batalhou, contactando com deputados e governador e conseguiram a emancipação. Inclusive, para Itaipulândia foi muito bom. O que essa comissão, esse grupo, alegava, assim, para convencer a população para... Mas o que eu vou te dizer? Na época eram poucos habitantes, não sei se era 3 ou 4 mil habitantes que tinha na época, né? Então foi um grupo que levantou a ideia e achou conveniente. Mas o que eles alegavam, não sei te dizer o que alegavam. E como foi a participação popular nesse movimento? Olha, como eu disse, eu não participei muito, mas eu acredito que o povo deve ter ficado feliz, deve ter se alegrado com essa façanha, porque, queira ou não queira, ficamos independentes de São Miguel, que São Miguel ajudava alguma coisa, mas sempre meio com o que sobrava. Então, para nós foi, inclusive com esses royalties agora, ficou muito bom aqui para nós. Sobre a Itaipu binacional, a família do senhor não teve terras indenizadas? Não. Nós já tínhamos saído da nossa área lá onde a água atingiu. Mas como assim na época a população reagiu à ideia dessa construção? A ideia de Itaipu.
eu fui um dos que falou, eu não acredito que vão segurar essa água aí. A gente leigo, né? Achava que não existia a possibilidade de fechar um rio Paraná, que parecia que era né? Mas, quando eles demarcaram a linha onde a reserva ia atingir, onde a água ia atingir, eu falei, não, eu não acredito que essa água vem aqui. A gente duvidava, porque a gente não sabia, né? Mas depois, quando aconteceu que foi verdade, a gente começou a admitir, né? Não teve como sair. O senhor chegou a acompanhar a formação do lago? Sim, eu fui várias vezes lá na beira do rio, olhar a água subindo. Era bonito. Não, e era bonito porque vinha uma ondinha, ela vinha até ali e não voltava. Vinha outra ondinha, subia assim um pouquinho cada vez, né? Então, acho que dentro de 3 ou 4 dias, subiu tudo. Era bonito, foi bonito. Seu Valdir, depois a gente vai deixar um espaço para o senhor. Se o senhor quer compartilhar alguma história, algum fato nessa sua vivência de Itaipulândia, que o senhor acha relevante, algo que marcou a história sua, da sua família, que o senhor gostaria de compartilhar com as futuras gerações? Bom, uma historiazinha que eu gostaria de compartilhar seria sobre a nossa chegada aqui em Itaipulândia com o início do nosso comércio aqui. Então é uma historiazinha interessante. Eu tinha meus 3 filhos que estudavam em Foz: Carlos, Paulo e Álvaro. Aí eles vinham de Foz do Iguaçu, todos os sábados de tarde eles vinham, e daí traziam as roupas, estavam acampados numa casinha que eu tinha lá em Foz. Então eles traziam as roupas para a mulher lavar, e ela fazia então 5, 6 pães, assim, aqueles pães caseiros, assim, para eles levarem para comerem lá durante a semana. E quando eles chegaram aqui na minha propriedade, ali na Santa Inês, eu tinha plantado arroz. E esse arroz foi colhido com máquina e ficou muito grande, arroz extraviado no chão. E nasceu muito arroz. E eu tinha feito umas verguinhas e plantado repolho. O repolho estava pequenininho assim. E eu abusava dos coitadinhos dos guri. De tarde vamos carpir lá naquele arroz lá. Aí os 3 foram junto comigo, cada um com a sua enxadinha. E fomos trabalhando, carpindo. Aí o finado Álvaro, ele trabalhava lá em Foz, meio de vendedor, trabalhava no comércio lá. Aí ele falou para mim, pai, que foi, Álvaro? Isso aqui não é serviço para nós. Sim, falei, mas quer que eu faça o quê? Não, pai, vamos abrir um comércio lá na Aparecidinha, vamos fazer outra coisa. Isso aqui não dá para nós isso aqui. E era verdade, era um serviço ruim, um arroz era bastante pegajoso, muita raiz e terra molhada, porque a gente sempre irrigava. Mas vamos fazer o que então? Vamos abrir um atacadinho lá em Itaipulândia. Eu sei onde é que compra as coisas lá em Foz, eu ajudo o pai, vamos mudar de ramo. Tá bom? Vamos então. Eu tinha sempre um dinheirinho, sempre tinha de reserva. Aí fomos. Aí alugamos a casa lá em cima lá na esquina onde tem a relojaria do Paulo. Era do finado Peterson a propriedade ali. Aluguei aquela sala ali. Aí fomos em Foz, compramos mercadoria, fomos trazendo e colocando e fomos vendendo. Estávamos indo até meio bem, até que surgiu o Plano Real. Quando surgiu o Plano Real, a coisa complicou. Porque daí os atacados grandes começaram a entrar para o interior. Aí eu falei para os meninos, eu acho que vamos ter que encerrar a atividade de atacado e partir para o varejo. Vamos abrir o supermercado. Aí foi onde começou, aqui na esquina, onde está a lojinha da Liane. E fomos aumentando ali, e graças a Deus estamos indo bem. Então foi
iniciativa do finado Álvaro Celso Gasparini, que nos motivou a abrir o comércio. E felizmente estamos indo bem. Era isso que eu queria. Gente boa, até uma outra oportunidade. Tudo de bom para vocês aí. Mas se tiver mais alguma coisa que de repente queira socializar ainda e que de repente a gente deixou de... Não, eu acho que era mais ou menos isso mesmo. Tá bom. Hoje, dia 7 de novembro de 2023, estamos na casa de Zulmira Moresco Gasparini, da Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias de Vidas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Dados pessoais. Qual o seu nome completo? Zulmira Moresco Gasparini, Qual a sua descendência? italiana. Qual o nome dos seus pais? Olindo Moresco e Hortenila Moresco. Onde eles casaram? Eles casaram no Rio Grande, Em qual cidade? Garibaldi. Lembra da data? Não. Quantos filhos tiveram? Meu pai teve 4 filhos, 3 meninas e um piá. Consegue dizer o nome de todos, do mais velho para o mais novo? Sim, o mais velho era Aristide, daí era eu, Zulmira, daí a minha irmã Helena e a mais nova Noeli. A senhora nasceu em que data? 1/8 do 48. Não, agora eu tô babando. 1 de agosto? Dia 1º de janeiro de 48. Onde foi seu casamento? Local? Nós casamos em Missal, mas a festa foi em Cristo Rei. O casamento inicial foi no civil ou religioso? Religioso. Da Igreja Católica. Sim, na Igreja Católica. E o civil? Civil foi em Itacorá. Qual é o nome do seu esposo? Valdir Gasparini. Os filhos não precisa pedir, que eu já pedi, né? Vai repetir. Uhum. A sua família, seus pais, vieram de onde? Vieram, que eu sei, vieram de Garibaldi para Santa Catarina, e de Santa Catarina vieram para Valdomeira, e de Valdomeira vieram para Itaipulândia. Quando vieram aqui para Itaipulândia, em qual comunidade se instalaram? Santa Inês. Santa Inês. Uhum. Adquiriram terra? Era só um terreno, na época. A senhora sabe dizer qual foi a data dessa vinda deles para... Eu não lembro mais se foi em 60 ou 62. Vieram para trabalhar em qual atividade? Meu pai, assim, ele gostava de mexer com boteco. Botequinho, assim, vender. Naquela época era, falam boteco, né? Hoje falam bar, restaurante, não sei o que lá. E qual foi, assim, o que motivou a família da senhora a vir para essa região? Pois, se eu te falar, eu nem sei, porque naquela época os pais da gente faziam as coisas, os negócios, e a gente nem ficava sabendo, né? Daí eu sei que quando ficamos sabendo, nós ia mudar para cá, vinha para cá. Quantos anos a senhora tinha quando veio para cá? Eu tinha, acho que uns 16 para 17 anos. A senhora lembra, assim, da mudança, da viagem? Lembro que viemos num caminhão, nós e mais uma família que veio junto com nós, íamos de caminhão. Nesse caminhão, o que veio junto? Veio de lá, de Valdomeira. Esse caminhão era de lá. Sim, mas o que a família trouxe nessa mudança? Pouca coisa, bem pouca coisa. Mas roupa, louça, essas coisas, móveis a gente nem tinha, nem trouxemos. E quando chegaram em Santa Inês, isso? Em Santa Inês. Já tinha famílias morando ali? Tinha, que eu lembro, tinha uma perto de nós que era o Jango Taborda. E outras famílias que já moravam? Daí outras famílias moravam mais distante, que era o pai do Jucão, agora não me lembro, Volkmer, pai do Jucão. O Jucão também era solteiro naquela época, também morava ali perto.
E não me lembro mais, eu sei que tinha mais uns, mas agora não lembro. Quando a senhora chegou em Santa Inês, o que a senhora lembra assim, do que viu, quando a impressão? Deus o livre. Puro mato, não tinha nada, nada. Não tinha escola, não tinha igreja, nada. Foi a primeira missa, foi rezada feito um negócio de uma barraquinha assim de capim, um quiosquezinho assim. Ali foi rezada a primeira missa. E depois daí começou a entrar mais gente, né? Começou já a entrar mais gente. E cresceu um pouquinho, daí já fizeram uma igrejinha de madeira. E nessa igrejinha foi aonde nós começamos a dar aula. Então, a senhora foi uma das primeiras professoras de Santa Inês, da escola, sim. Na época Apareci, né? Sim. Conta como foi, assim, que a senhora foi ser professora? Nossa, foi uma surpresa, porque a gente não tinha formação nenhuma, né? Nem eu e nem a minha companheira que me ajudou a dar aula, a gente não era formada em nada. Mas como a gente sabia ler, escrever, né, o básico, daí então vieram as diretora de São Miguel do Iguaçu, não sei o que era na época lá, vieram para cá e pediram, se informaram ali quem que podia ajudar, né, ensinar um pouco as crianças, né, e daí foi onde que indicaram nós. Que vocês fizeram algum teste? Nada. E como é que era assim o material escolar, o que era fornecido? Caderno, lápis, borracha e uma cartilha. E giz, quadro? Tinha quadro e giz, então a gente fazia o básico no quadro, né? E daí as crianças copiavam do quadro. Foi onde começaram a aprender a fazer. E como é que funcionava assim as avaliações, as reuniões e receber o salário? Isso vinha de São Miguel, de lá que vinha a diretora. Sabe que eu nem lembro como é que era feito o pagamento, tu me acredita? Nem lembro como é que era feito, mas eu sei que a gente recebia. Mas eu acho que, eu não me lembro, nós não ia para São Miguel buscar. Eles traziam, acho que ali, em Santa Inês mesmo, era feito o pagamento. E nem lembro quanto era o valor também, não lembro. Lembra quantos alunos tinha? Meu Deus do céu, eu estava falando com a minha companheira, a Elce Lorine, esses dias que eu fui visitar ela. Daí então eu falei, comadre do céu, como é que nós fazia? Eu com 32 alunos, todos pequenininhos, primeirinhos, sabe? E ela com não sei quantos também, que eu não lembro, que eu ainda tenho foto dos meus alunos. E ela não tem ainda, eu pedi para ela, você não bateu fotos, você com os teus alunos? Não, ela falou, eu não tenho. Eu falei, pois é, eu ainda tenho lembrança. Eu falei que aquela época, eu nem lembro, mas eu acho que foi daqui de Itacorá, fotógrafo que foi lá em Santa Inês, e bateu foto, daí é onde eu tirei com os alunos. Daí eu tenho lembrança ainda ali, mas era... Quanto tempo a senhora trabalhou como professora? Eu acho que uns 4 anos. Fugiu a pergunta agora, porque eu me encantei no assunto. E tinha algum curso, assim, orientação para vocês? Tinha, elas passavam, assim, alguma coisa pra gente, né? Mas, assim, de dizer que a gente ia fazer algum curso, assim, não tinha nada. E como é que funcionava a questão da limpeza? A limpeza nós mesmos fazia. Nós mesmos que limpava a sala, depois que terminava a aula, a gente pegava e limpava, no outro dia, de novo, sempre. E nesse período já era fornecido a merenda para os alunos? Não, não era. Tudo era levado de casa. Levado de casa. E como eu não pedi para o seu Valdir, mas vou pedir para ti. De que forma que os dois se conheceram? Eu ainda lembro. Numa missa que teve, mas daí já foi dali um ano, acho que 2 anos, não sei. Numa missa que teve, não era ainda na igreja, não sei onde que foi,
E daí eu vi ele num lado assim, olhando assim, vi ele, achei assim, ó, um rapaz bonito. E eu não sei o que ele pensou de mim, mas eu sei que ficou naquilo, né? Só eu fiquei admirando e depois a gente se encontrou de novo, acho que foi numa festa. Não me lembro bem se foi numa festa ou foi num matiné. Naquela época tinha os matinezinhos assim, de chão batido. E que a gente foi. Se conhecemos e começamos a namorar. Aquele namoro bem distante, um lá e outro aqui. E qual era para as moças na época, assim, o lazer? Não tinha lazer. Era domingo de manhã, às vezes ia no culto, né, que daí era rezado um terço. E de tarde a gente ia passear uma na casa da outra. E ali nesse primeiro início ali, como é que a senhora via o papel da mulher na família e na sociedade? A gente via normal, né, porque a gente se baseava na mãe da gente, né, e a mulher, na verdade, não tinha muito, assim, na época, o que não fazer e aprender também. Era dona de casa, a maioria. Deixa eu tentar pulando aqui, depois sem cortar aqui, porque agora tentei. Então, os primeiros tempos aqui em Itaipulândia, o crescimento ali da comunidade de Santa Inês demorou bastante ou foi assim, bastante rápido a chegada de mais pessoas? Até que não demorou muito, porque daí quando nós casamos, daí ainda fiquei morando em Cristo Rei, mas acho que uns 2 anos ou 3, acho que 3 anos. E daí, quando chegou a época do lago encher, né, que desapropriaram as propriedades, daí a gente vendeu lá e viemos em Santa Inês, onde nós colocamos um bar e bolão. Daí nós começamos ali a tocar nem sei o que dá para dizer na época. Nós tínhamos um bar e com um bolão, né, que se jogava. Daí, ali nós ficamos, acho que não me lembro se é 3 anos ou 4 também. Lá no Rio Grande, qual que era a atividade que a família dos seus pais tinham lá? Também era comércio? Era comércio. Da finada mãe, eles mexiam com comércio e do meu pai também. Então a senhora, na verdade, foi para a agricultura só depois do casamento? Sim, só depois que casamos. Estava no comércio com os pais, depois foi ser professora e daí depois foi para a agricultura um período? Sim, foi onde tivemos os filhos. Voltou pro... Daí depois... Com relação ao cotidiano do trabalho, como é que era assim organizado o trabalho na família da senhora? Tinha atividades distintas para homem, mulher, pai, mãe, filhos? Na casa dos meus pais? Na casa dos seus pais. Ali não tinha muito o que fazer, porque a gente não tinha lavoura, e daí a gente trabalhava assim, ajudava a fazer alguma coisa de diarista, trabalhava fora, né? Eu e as minhas irmãs. Mas assim, meu pai nunca, ele tinha problema, sabe? De coluna, então quase nunca pôde trabalhar. E a minha mãe também, a minha mãe se virava com uma vaquinha de leite, trabalhava assim, às vezes por dia também. Nesse primeiro período em Santa Inês, não tinha a questão da luz elétrica, né? Não tinha. Já comentou. Como é que a família fazia para iluminar o espaço, porque tinha comércio também? Nós, não, na minha família, dos meus pais, não tinha comércio aqui. Eles tiveram lá onde eles moravam, né? No Rio Grande, Chapecó.
Mas depois que vieram para cá, só tinha aquele barzinho, mas daí atendia só de dia. Só de dia, de noite não. E de noite era lamparina também. Lamparina. Nesses primeiros tempos, lembra onde que a família adquiria as coisas principais para casa? Eu acho que na época aqui, acho que era em São Miguel, não, Itaquará, era o comércio mais perto. E como era comprar roupas, calçados, e onde que conseguiam fazer isso? Isso era comprado muito pouco. E quando comprava era lá e cá, bem pouco. E daí era em Itaquará também. As roupas de trabalho e as de lazer eram bastante diferentes? Não tinha muita diferença. Não é que nem agora, né, que tudo é diferente. Naquela época não. O trabalho era mais simples, né, e para sair então ela era um pouquinho melhor, mas era aquela roupa normal, né, não tinha nada de especial. Quando a senhora jovem, moça, adolescente, quais eram, assim, a expectativa que as famílias faziam para que uma moça devesse aprender, supostamente, para casar? Tinha que saber fazer as coisas de casa, né? Era o básico, né? Para poder casar. Porque naquela época a mulher, a maioria era dona de casa, eram poucas que trabalhavam fora de casa, né? Já vários relatos, a questão da roupa. Era uma coisa importante a mulher saber costurar? Até eu sabia costurar, só que eu não tinha máquina e eu aprendi sozinha. De ver os modelos, assim, eu via alguém com um vestido bonito, uma blusa bonita, sabe? Se daí nós comprávamos um tecido, eu mesmo costurava. Daí eu ia na casa da minha vizinha, que tinha máquina, e costurava lá. A senhora chegou a participar de clubes de bolãozinho, de mesa, alguma coisa nesse sentido? Depois de casada, sim. A senhora consegue lembrar, assim, mais ou menos que época que começou a ter esses clubes? Eu sei que até naquela época que nós participava, teve baile de rainha naquela época lá, e teve uma época que eu e minha sogra e uma outra lá de Santa Inês ficamos, assim, porque na época assim era quem fazia mais palito ficava, daí então, mas eu acho que foi em 86, 87, por aí, porque eu tinha um Maico pequeno. Existiam também as sociedades de dama, né? E essas sociedades de dama, elas também faziam bailes. Fazia. Qual que é a diferença de um baile que a sociedade de dama fazia com outro baile comum? Era um baile normal. Assim, a diferença é que daí você tinha um baile de rainha, né? Que falavam rainha naquela época. Daí se vestiam de vestido longo, né, e mais bem vestidas, né, mas assim o baile normal, era baile normal. A família da senhora, pai, mãe, ainda quando a senhora era solteira, tinha um rádio em casa? Tinha, um radinho velho. E a senhora lembra de programas que ouvia? Quais as emissoras que também que... Tá ali agora, eu não lembro mais. A gente não mexia, né, sabe, que lá era o pai que mexia mais, e não lembro. E a televisão? Quando a senhora teve acesso à televisão? Meu Deus, a primeira televisão foi quando nós tínhamos o bar em Santa Inês. Já era casada, já tinha os 3 filhos, os primeiros 3. E as festas de casamento? Assim, como foi a sua festa de casamento? Foi bonita, tinha bastante gente.
mas foi assim num galpão aberto, sabe? Foi feito churrasco, tinha bebida, tinha tudo, mas comida à vontade, mas era bem simples, bem simples. Com relação à vizinhança, como é que era a relação da família com a vizinhança? Muito boa. Meu Deus do céu, eu lembro, tenho saudades. A gente trabalhava a semana toda, daí dava sábado de tarde, fazia o serviço tudo de manhã, de tarde nós ia na vizinha tomar mate. Daí não era sábado de tarde, no domingo era o dia da gente passear. Quando a gente não saía na casa da vizinha, a vizinha ia na casa da gente. Era muito bom. Eu tenho saudades daquele tempo. E sobre a questão da religião, qual religião que a família da senhora Era católica. católica? Uhum. Com relação à saúde, a senhora é mãe, teve filhos, como é que foram os partos dos seus filhos? Então, os primeiros 3 eu tive em casa com parteira, né? Depois o quarto eu tive em Foz do Iguaçu. Naquela época já minha mãe morava em Foz, minha cunhada também morava lá. Daí eu tive na Santa Casa. Daí o quinto, daí eu fiz cesárea, foi em Santa Helena, acho que foi em Santa Helena, não lembro mesmo, mas acho que é. Daí eu fiz cesárea para fazer desligação, então que daí eu não queria mais querer encerar o... Você lembra da parteira que fez os partos dos seus primeiros filhos? Eu sei que era Dona Maria, mas não sei o sobrenome, não lembro mais. Era de Itacorá. Zulmira, para a gente resumir, que daí a gente vai depois fazer a junção, né, Sim. das duas falas. Tem alguma história assim que marcou a sua vida e que de repente a senhora gostaria de socializar e deixar registrada? Foi tanta coisa bonita, tanta coisa boa que eu lembro, assim, às vezes eu falo assim, era tão difícil tudo, né? Era tão... A gente, não sei, era pobre comparando, né, com hoje, as coisas que a gente tem, mas, não sei, eu acho que a gente era feliz. Era feliz. Tenho saudades daquele tempo. Mas assim, tem de repente alguma história, um fato, enquanto professora, que tenha acontecido, que marcou a época? Assim não, assim, normal. Não lembro assim de ter tido alguma surpresa, alguma coisa diferente, não. Mas então tá. Eu agradeço muito a contribuição. Se tiver alguma coisa que a senhora queira ainda de repente falar, né? Sim, o que eu vou dizer? A gente não lembra quase nem a metade, né, do que a gente passou, porque foi uma época difícil, né? A gente entrar aqui num lugar assim que não tinha nada, dá para dizer assim, tudo difícil. E não sei, parece que passou tão rápido, que hoje a gente vê, eu penso assim, como é que eu passei, como é que eu aguentei? Como é que eu tive 5 filhos, fazia todo o meu serviço em casa, ia às vezes junto na roça, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha nada, era tudo feito na mão. Parece que foi tão fácil, e hoje, não sei, a gente vê, parece que tudo é difícil, não sei se as mulheres estão mais mas eu não sei se não aguento mais tanto o trabalho, mas a gente fazia com tanto amor assim o trabalho da gente, né? E não achava dificuldade. Mas eu acho que foi bom, valeu a pena.